Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do nosso canal. Eu quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo Mike Vieira, né? Nós estamos na raça e na garra para fazer esse debate sobre racismo, né? Adiamos 2 vezes por problemas técnicos, etc. Mas hoje nós queremos dar as boas-vindas para você que nos acompanha pelo canal do Facebook. Eu sou Agilson Moreira, professor, sociólogo, historiador. Estou recebendo essa figura aqui, ó, patrimônio tombado da educação santarense, meu amigo Mike Vieira. 35 anos educando em Santarém, né? Educou o padre Felipe Betendorf, ele ajudou a fundar todas essas escolas. Ele estava na fundação do Frei Ambrósio, 100 anos atrás, aproximadamente. Ok? Mas, meu querido, seja bem-vindo, tá bom? A essa nossa live. Te apresenta para o pessoal do meu perfil, que ainda não te conhece. Quem é Mike Vieira? Salve, Adilson. Muito obrigado pelo convite, gratidão por estar compartilhando aqui as nossas ideias, pensamento com o teu público. Eu fiz uma live com o Haroldo, professor de geografia, e aí a minha equipe colocou Haroldo Veloso. Eu falei, cara, ele é velho, mas não é tanto assim. Eu vi, para ser o Haroldo Veloso. Gente, eu sou o Mike Vieira, sou professor, historiador, bacharel em Direito, especialista em Direitos Humanos, mestre em Justiça Restaurativa. Essas minhas graduações foi pela UFPA, minhas pós-graduações foi pela UFOPA, um trajeto da escola pública, da universidade pública, que me faz ser um defensor ferrenho da educação pública, gratuita, socialmente referenciada, de qualidade. Isso mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Até hoje eu faço questão de tirar 1, 2 noites por semana para dar aula em cursinhos solidários, aula para a população carente, porque eu acredito muito no potencial da educação, na socialização de conhecimentos, de saberes. Isso muda a nossa vida. Para além disso, eu sou um navegante que está fazendo o caminho de volta. Nós e os movimentos indígenas e quilombolas aqui do Baixo Tapajós estamos, na verdade, né, porque eu faço parte desses movimentos também, estamos resgatando nossa ancestralidade, estamos resgatando a nossa história. Eu costumo dizer que a minha bisavó seria hoje de um quilombo. Ela nasceu em Fátima do Ituqui, que é um território que ficava entre Saracura e Irapemã. O fenômeno das águas do Amazonas levou esse território, mas seguramente seria um território. Era uma mulher negra, forte. Eu tenho a imagem dela bem preta, da mão branca. Tem essa imagem da minha bisavó. A minha avó é do Tapajós, aqui, Solimões, família Solimões, Suruacá, Araçazal, são indígenas Kumaruara, e eu sou essa confluência aí de índios e pretos. Saiu esse rapaz bonitão aqui que vocês estão vendo, e resgatando a sua história, e tendo orgulho de falar desse processo todo que nos faz ser humano, que nos faz escrever e viver essa história. Então eu sou essa figura que tem a oportunidade de falar aqui com vocês. Estou candidato a vereador pelo PSOL, uma candidatura que sou servidor público da UFOPA, tenta proteger a carreira do servidor público, mostrar que o servidor público é muito importante para a qualidade do atendimento, para a qualidade de vida das pessoas que mais precisam do serviço público, e também dialogo com a educação, sobretudo. E dentro desse processo, o acolhimento, Adilson, acolhimento é muito importante. Nós fomos muito
socializados na violência, fomos socializados na agressão. Nós, homens, principalmente, nosso primeiro contato, em geral, era na porrada logo. E eu estou quebrando esse ciclo, estou defendendo a não violência, a justiça restaurativa, a cultura de paz, esse diálogo, essa oportunidade de falar e dizer que o homem pode sim demonstrar afeto, pode sim fazer carinho no outro homem, pode sim dizer que ama, e isso é importante, pode chorar, pode ser sensível. Isso é um novo mundo, um novo ciclo que a gente está construindo, e o debate do racismo ele é fundamental nesse processo também. Verdade. A questão do racismo ela é muito difícil de ser superada na nossa sociedade, porque a própria sociedade nega, né? Ao contrário da sociedade norte-americana e da sul-africana, que o racismo era explícito, né? A segregação estava na lei. No Brasil, criou-se eu costumo dizer para os meus alunos na sala de aula, um negócio chamado miscigenação, que é um negócio terrível, né? Que aconteceu, de certa forma, assim, de forma violenta. Eu digo terrível porque a minha professora da primeira à quarta série, não foi culpa dela, mas ela me ensinou de forma muito romantizada, idealizada. Sabe aquelas caretinhas que a professora fazia no quadro, na cartolina, com um negro sorrindo, um mulato sorrindo, parecia uma fórmula de matemática, e branco mais negro igual a... Aí a criança dizia, mulato, professora. Então a gente cresceu achando algo positivo, que era algo bom, que não tinha problema nenhum, né? Foi tudo muito harmônico. E daí criou-se a ideia no Brasil da chamada democracia racial. Alguns dizem, não, no Brasil não tem racismo, porque todos estão juntos no mesmo espaço. Mike, o que é democracia racial no Brasil? Realmente existe democracia racial no Brasil? Democracia racial ainda não existe. Essa é a grande batalha do movimento negro. Eu faço parte do movimento negro unificado e do grupo Consciência Indígena. Meu ativismo no movimento social passa por essas duas organizações. Não existe democracia racial no Brasil, infelizmente. Enquanto não tivermos liberdade religiosa e democracia religiosa, não existirá democracia racial e não existirá uma sociedade marcada pelo respeito ao diferente. Na verdade, como tu bem falou agora no início, o racismo no Brasil é um racismo muito perverso, porque ele nega o racismo e, ao mesmo tempo, ele oprime, violenta, mata o negro e a negra. O racismo no Brasil é um racismo no qual os brasileiros vão dizer que existe racismo, mas que eles não são racistas. Isso é impressionante. Florestan Fernandes tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim: aqui no Brasil, a gente tem preconceito contra tudo. Preconceito contra indígena, negro, mulheres, gays. E a gente, impressionantemente, tem preconceito de ter preconceito. A gente nega que a gente tem preconceito. Isso faz parte da construção social, histórica do Brasil. Nós tivemos mais de 350 anos de escravidão, né? Nós, se for comparar o tempo de escravidão nosso com o tempo de fim da escravidão e pretensa liberdade, nós ainda temos muito mais tempos na escravidão do que na liberdade. É como se fosse 70-30, 70 de escravidão e 30 de liberdade. A escravidão acabou em 1888, né? A escravidão oficial do Brasil, né? Então, a gente ainda tem marcas profundas, e nós, negros e indígenas, temos marcas profundas na nossa alma, na nossa pele, na nossa história dessa escravidão. Então, o que acontece? A legislação brasileira para indígenas e para negros, ela oscilou, ela foi hipócrita, mas nós tivemos um problema sério aqui no Brasil, que era um problema qual lugar que o negro ocupa nesse espaço. Chegamos no século XIX, e as teorias raciológicas diziam que nós temos uma hierarquia, o branco com características de nascença, características inatas, né, mais equilibrado, mais propenso ao trabalho intelectual, mais inteligente, o amarelo com suas características também, o negro
mais propenso ao trabalho físico, desequilibrado emocionalmente, muito sensível a qualquer tipo de provocação, então ele não podia estar em espaços de decisão, né, decisões importantes. Bom, eu costumo dizer que né? Sim, eu costumo dizer que o racismo, ele crucificou o Barbosa, goleiro da seleção brasileira de 1950, que era negro. Desde então, pode reparar, Adilson, nós não temos negros como goleiros titular da seleção brasileira. O Tafarel, a figura branca, loura, ficou durante muito tempo como o principal goleiro no Brasil. Teve mas o Dida, né? Sim, nós tivemos o Dida há pouco tempo, mas depois foi em reserva do Marcos, né? Mas, assim, o que é isso? Não, há uma desconfiança com o negro. Então, nós começamos a viver esse momento de mistura, e as teorias raciológicas diziam que o Brasil não ia ser uma nação próspera porque a mistura, a mestiçagem ia acabar com o Brasil. E aí nós tivemos uma ação afirmativa para trazer brancos para cá, brancos da Áustria, brancos da Itália, brancos de Portugal, e com ação afirmativa mesmo, de dar terra, de dar instrumentos para trabalho. Aqui na nossa região, aqui em Santarém, a família Von e a família Rai, que vieram dos Estados Unidos depois do fim da Guerra da Secessão, não aceitavam o fim da escravidão, chegaram aqui em Santarém, fizeram uma aliança com o Barão de Santarém, que era o maior proprietário de escravos dessa região, e eles tiveram terras, ganharam escravos. Isso é ação afirmativa, né? Já chegam aqui com condições de prosperar. Então, quando a gente defende as ações afirmativas, cotas para negros e indígenas, a gente é muito atacado, porque dizem que nós estamos querendo privilégios. Não, isso é reparação histórica. E aí, no Brasil, houve esse problema. Vamos embranquecer. Daqui a 3 gerações, a gente vai deixar de ser preto. Né? E isso marcou muito a gente. Eu tinha vergonha. Eu me comparava com meus amigos, sabe? Mais preto. Olha, eu tô melhor que tu, porque eu sou mais claro que tu. Ou meu cabelo não é tão enrolado como o teu. E no final das contas é uma verdade, né? É uma verdade. Fala. Eu costumo dizer para os alunos nas aulas, Mike, que o Brasil ele tem uma espécie de tabela, um parâmetro, sei lá. E o Brasil é um dos únicos países que tem isso, né? Você tem... Como todo mundo foge da questão de ser negro, por essa questão de autoafirmação, etc., o cara diz que ele que tem o branco, aí tem o moreno claro, o moreno cor de jambo, o moreno, né, marrom, o moreninho e o escurinho, né? Então, o brasileiro foge dessa questão por causa do branqueamento. Tu falou, eu trabalho isso de forma irônica na sala de aula também. Agora, tu falou uma coisa interessante da questão dos imigrantes do século XIX, da libertação dos escravos, naquele contexto. Eu até gravei um vídeo para o meu canal e falava sobre a Lei de Terras no Brasil, 1850, se eu não me engano, que era justamente essa lei que limitava o acesso para quem não tinha recursos financeiros. Ou seja, só poderia ter acesso à terra no Brasil os proprietários, os ricos, e aí você veio complementar com a informação dizendo que eles deram terra para os imigrantes, ou seja, tudo que foi feito para o europeu, para o imigrante, não foi feito nativa local. Os afrodescendentes, né, os negros do Brasil, eles não tiveram essa oportunidade. Então, foi um século XIX bem pesado no sentido da integração, né, do negro à sociedade. Sim. E é sobre essa base que eles vão dizer, não, agora está tudo igual, está tudo nivelado. Agora temos democracia Sim. racial. Isso não é verdade. Sim. Sim, a democracia pressupõe oportunidades iguais. Ao negro foi negada, a partir da lei de doação de terras, o acesso à terra. Quem é que podia comprar terra? Só os fidalgos, só a aristocracia brasileira, só os brancos no Brasil poderiam comprar terra. O negro estava proibido de comprar terra. A própria abolição da escravidão foi uma tentativa da princesa Isabel de ter um terceiro reinado. Tentou fazer uns acordos para ter um terceiro reinado, mas não houve uma política para a inclusão do negro, da negra na sociedade brasileira. Então, os negros foram tirados da escravidão e jogados na marginalidade do Brasil, na exclusão, nas favelas, nas periferias do Brasil. E aí, por que não temos democracia? Primeiro, porque não estamos no espaço de poder. Isso é algo muito importante.
a gente teve uma lei muito recente para que fosse estudado história africana nas escolas, história indígena nas escolas, e com muita resistência, muita gente falando que isso era estudar religiões do diabo, criminalizando, demonizando a história e a cultura africana, e ao mesmo tempo em que tu tem muito recentemente, uma lei que diz que os partidos políticos, por exemplo, têm que priorizar negros e negras, porque ocupar o espaço de poder é democracia. Por que esse debate que sempre vem à tona? Ah, eu sou branco e eu sofro racismo também. Não existe branco que sofre racismo. Racismo está diretamente relacionado a poder. E nós, pretos e pretas, não estamos no poder. Adilson agora tem cota no judiciário. Nosso amigo Ibe passou, vai ser um juiz negro, vai representar a nossa ancestralidade, nosso povo, mas tu sabe que até 2012 nós tínhamos, acredito que mais, 5 mil juízes no Brasil e só 15 eram negros, cara. Então isso é só só um parâmetro, porque a democracia não existe. E sabe qual é o grande problema de não existir democracia racial no Brasil? O grande problema é que nós temos corpos matáveis. O corpo negro é um corpo matável. Aí eu vou dar um exemplo bem rápido para ti, Adilson. Homem negro saiu com a família para comer uma pizza, parou o carro dele, um golzinho popular, igual o meu, só que o dele era preto, parou o gol preto, entrou na pizzaria, esqueceu a carteira, voltou, encostou um gol preto do lado dele, mesmo modelo. Ele tentou abrir a chave, na segunda tentativa ele pegou 3 tiros no peito. O cara que matou ele falou, ele era um suspeito. Adilson, esse cara morreu porque ele era negro, porque ele tinha um corpo suspeito, um corpo matável. O corpo que está no presídio é um corpo preto. O corpo que 77% morre em homicídios é um corpo preto. O corpo da Marielle era preta. Até hoje não sabem quem mandou matar a Marielle. Então, isso é a grande questão de não existir democracia no Brasil. A morte, a pobreza, a miséria tem cor. É uma cor negra. Verdade. E eu acho o que me causa estranheza, até certo ponto, mas entendendo o processo histórico do Brasil, é que há uma resistência muito grande da sociedade e das pessoas quando tem ações afirmativas voltadas para o negro, né? Eu costumo ver com muita tristeza quando se aproxima o mês de novembro, Dia da Consciência Negra, aí começam as postagens. Nós não precisamos de um Dia da Consciência Negra, né? E as pessoas acham que isso é preconceito, né? Que tratar o tema, trabalhar o tema, debater o tema já é um preconceito em parte. E eu tenho que alertar o aluno da sala de aula, e o pessoal que vai assistir depois, dizendo assim, olha, quando se fala do direito da mulher, não se diminui o homem. Quando se fala do direito do homossexual, não se diminui o hétero. Quando se fala do direito do negro, não se diminui o branco. Parece que é isso que acontece no Brasil, essa rivalidade como um todo. Mas, Mike, eu queria te perguntar, na tua opinião, quais são os sinais da escravidão que ainda permanece na sociedade até os dias de hoje? Que a gente identifica nos dados. Você citou o mapa da violência, aí uma das situações que todos os anos demonstram que essa população negra sofre no Brasil. Uma grande marca da escravidão, para além do racismo, que é importante falar isso, Adilson, o racismo não é falta de conhecimento, não é ignorância. O racismo é uma filosofia política que utiliza uma ideologia para excluir o negro, a negra, do território. A gente tem essa concepção de território enquanto poder. O racismo tem um objetivo, exclusão. E aí, as marcas da escravidão. A maior parte da população carcerária, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. A maior parte da população carcerária é de negros e negras. Eu costumo dizer, Mike, que a justiça ela não é cega, né? Ela vê a cor do indivíduo e a conta bancária dele, né? Sim, a justiça ela tem a sua parcialidade.
Não acredito no sistema penal, Adilson. Cada dia que passa eu me torno mais abolicionista. O sistema punitivo que educa a gente, que todo dia milhares de pessoas assistem nas TVs, esses programas policiais, que estimulam a violência, ridicularizam o pobre, isso não resolve, não vai resolver o problema da violência. Isso é mais um sistema para punir a população negra. Outra marca da violência, o número de homicídios no Brasil é um absurdo, números de guerra, e a maior parte da população, 77% da população que morre, são de negros. Outra marca dessa escravidão, a Lei Maria da Penha, ela é um instrumento importante para combater a violência contra a mulher. A violência contra a mulher branca diminuiu, a violência contra a mulher preta aumentou. Números de analfabetos, maioria absoluta de negros. Número de estudantes com acesso ao curso superior, o número de negros é muito menor. A violência contra a mulher negra aumentou e a mulher negra, ela é a que tem a carga de trabalho mais pesada. Ela, nessas pirâmides de privilégios, sabe, que o homem branco, hétero, está no topo, né, que é o padrão, vem a mulher, vem o negro. A mulher negra, ela é a mais excluída, a mais discriminada. Ela tem jornada tripla de trabalho, ela sofre violência doméstica, ela tem que sustentar a família toda e a rotina é muito dura, muito pesada, marcas da escravidão. Tu lembra, né, Adilson, quando os médicos cubanos começaram a chegar no Brasil, que o grande questionamento é que os médicos não tinham cara de médicos. Ora, o que é ter cara de médico? Né? O que é ter cara de empregado doméstico? É isso que é a marca profunda da escravidão. Saber que hoje à noite milhares de jovens negros serão mortos, outros serão espancados, outros serão violentados, outros serão sequestrados pelo tráfico, recrutados pela violência. Isso são marcas muito vivas, muito presentes da escravidão. Saber que esse negro não vai, em sua maioria, não vai estar nos postos de saúde daqui a pouco, consultórios odontológicos operando, juízes, advogados, nas posições de destaque. O negro não está. Mas quando o negro está, essa é a grande marca da escravidão também. Isso eu escutei do Kabengele Munanga, escutei do Milton Santos falando. Nós somos professores importantes na USP, né? Na USP, no departamento de antropologia, o Munanga está para se aposentar e não entra outro negro, né? Não sei se já entrou recentemente. O Milton Santos se aposentou como único professor negro na USP. E eles diziam, aqui na USP eu sou respeitado, na academia eu sou respeitado, meus artigos são lidos, mas fora do espaço de evidência, eu sou mais um neguinho. Fora do espaço de evidência, se eu for pego numa blitz, se eu tiver errar o caminho e cair num lugar de violência, eu vou sofrer essa violência. E aí, para terminar, a marca da escravidão mais real, eu acho que é essa, Dilson. Eu e tu, por exemplo. Eu e tu. Aqui, Santarém é uma cidade indígena e negra, né? A gente tem muita gente igual a nós aqui. Mas imagina que a gente vai passar as férias no Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa. Nós podemos morrer, eu e tu, pela nossa cor da pele e pelo nosso fenótipo. Porque a nossa cor da pele é mais escura, porque nossos traços são indígenas e negros, e isso define a vida e a morte. Eu acho que essa é a maior marca da escravidão. Porque se tu for branco, vão pensar 2 vezes antes de meter uma bala em ti. Porque pode ser que tu seja uma pessoa muito importante. Só pelo fato de ser branco já é importante nesse racismo nosso. Mas quando é negro, eles não pensam 2 vezes em executar. Somos corpos matáveis. Verdade. Você falava da questão da democracia racial e eu pensava naquela iconografia da história durante que permearam o Brasil colônia, que mostra os senhores de engenho jantando e os negrinhos embaixo, né, esperando as migalhas cair ou servindo. Essa imagem pode ser para os dias atuais, né? A tal da democracia racial para alguns é justamente isso, né? O negro servindo, ok? Então, como você falou, nós vamos ter lavagem de carro, vamos ter garçons, vamos ter gari,
pode ver a população, a maioria negra, o camarada lá, o estivador lá do cais, que aguenta carregar a saca de 60 quilos no sol quente. E aí o sistema capitalista, como você falou, a ideologia, eu lembro Karl Marx, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, ele joga essa infelicidade, esse não sucesso para o negro. É ele que não quer, é ele que não se esforça, é ele que não sai dessa situação. Mas a própria sociologia diz, os teóricos dizem que existem barreiras, né, invisíveis, existem barreiras, às vezes, institucionais, que vão criando limite para esse indivíduo. E é interessante como eles pegam alguns exemplos para exemplificar a situação. Você citou Milton Santos, o pessoal cita Joaquim Barbosa, que foi ministro do STF. Teve uma reportagem de um jovem quilombola que chegou a se formar médico, mas é uma minoria, são casos assim atípicos, né? Sem uma política pública voltada para, de certa forma, equilibrar o jogo das relações de poder, isso seria bem complicado. Aí, Mike, eu te pergunto, nesse aspecto, o que você compreende como racismo estrutural? O que é esse tal de racismo estrutural que existe no Brasil e na sociedade como um todo? Essa é uma pergunta muito importante, né? Tem um trabalho do Silvio de Almeida muito bom sobre isso, né? A galera do movimento negro estuda muito isso. Mas é a estrutura racista, como você bem falou, que estabelece barreiras para a gente ultrapassar. Aí eu vou te dar um exemplo, né? Se nós temos uma estrutura racista numa universidade ou no judiciário, por exemplo, e aí nós temos ações afirmativas que tentam promover uma recuperação histórica a partir desse lugar de exclusão do negro. Eu acredito que um dos grandes exemplos que a gente pode observar é agora a pandemia, Adilson. Os estudantes de escolas públicas estão sendo muito, muito mais prejudicados que os estudantes de escolas particulares. Por conta de quê? Por conta do acesso à internet, à tecnologia. Enquanto os estudantes de escola particular, pela sua renda, conseguem acessar essa tecnologia, milhares de estudantes de escolas públicas não conseguem ter acesso. Eu digo isso pelo local que eu trabalho. Trabalho com indígenas e quilombolas na universidade, o acesso à internet é praticamente zero. Então, como é que tu vai conseguir dizer que é a mesma coisa? Basta ser um esforço. Tem cidades aqui no interior da Amazônia que não tem correio, não tem hospital, não tem segurança pública, sabe? São terras de ninguém, literalmente. Então, nós temos uma estrutura que ela privilegia uns e exclui outros. E aí, como eu estava te falando, imagina que nós temos um judiciário ou uma universidade que tem uma política de concurso para a entrada de negros e promove essas ações afirmativas. Imagina que nós entramos nesse concurso. Nós ocupamos uma vaga em 10, 20, ou 2 vagas entre 50 trabalhadores. É uma ação afirmativa? Um preto e uma preta com conteúdo acadêmico, sabendo o seu lugar de origem, sabendo a sua responsabilidade, vai fazer diferente? Vai fazer muito diferente. Mas isso vai mudar a estrutura racista da universidade e do judiciário? Não vai mudar. A estrutura vai continuar sendo racista. Esse eu acho que é o melhor exemplo. Não é colocando 1, 2, 3 negros na universidade, no judiciário, que nós vamos conseguir desmontar essa estrutura racista. E aí eu vou dar um exemplo mais prático também. Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Nacional, apresentadora do jornal Hoje, uma negra, única negra na foto, por exemplo, a única negra na foto da equipe de jornalismo da Globo era ela, de âncoras, né, de apresentadores. A Maju Coutinho, Adilson, é a única apresentadora que tem uma equipe que conta os erros dela. Tu acredita nisso, mano, velho? Tem uma equipe que conta os erros dela, não da Globo, evidentemente, dos racistas, né? E eles dizem que ela fala errado, que ela fala mal, que não sei o quê. O que é isso, mano, velho? Isso é racismo. Ou seja, nós conseguimos colocar uma negra numa posição de destaque. Ela é apresentadora de um jornal nacional. Mas mudou o racismo? Não. A estrutura brasileira é uma estrutura racista.
Aonde é que tu vê isso? Tu vê isso na carteirada do desembargador. Desembargador que diz que não respeita a pandemia, não respeita decreto, porque ele desembargador ele é melhor que as pessoas. De onde vem isso? Do nosso processo de colonização, que é um processo meritocrático, baseado em privilégios, baseado em referências a partir da cor da pele, a partir da tua família, do histórico familiar, do teu sobrenome. Teu sobrenome é mais importante que outro ser humano. Pelo teu sobrenome, tu tem o direito de humilhar, de esmagar, de passar por cima. Isso é sustentado e amparado em quem? Numa estrutura que é desenhada pelo racismo, numa estrutura que estabeleceu desde o primeiro momento as polícias como forma de punir a população pobre, de construir o inimigo por dentro, né? Quem é o inimigo brasileiro por dentro? São os pretos, as pretas, os indígenas, né? Então, esse é um debate estruturante, né? A estrutura é racista e para se quebrar essa estrutura, quebrar o racismo, tem que quebrar a estrutura que organiza a sociedade dessa forma racista. Último exemplo, Adilson, rapidola, tu viu a declaração do Nubank? Eu estava até pensando em abrir uma conta nesse banco digital, mas vou ficar pelo Banco do Brasil mesmo, que é do Estado, mas o Nubank disse que não vai contratar negros e negras porque isso é nivelar por baixo. Então, ele não confia nessa política de ação afirmativa. E a política de ação afirmativa, tu vai botar um negro no banco, uma negra no banco, não vai mudar o racismo, o racista vai continuar indo lá e vai ficar desconfiado e vai tratar mal e vai fazer isso. Mesmo assim, colocar negro é nivelar por baixo. Ou seja, isso é uma apresentação, praticamente uma carta racista dizendo que os negros não têm competência, não têm qualidade para estar em bancos. É por isso que muita gente está resistindo às ações afirmativas, porque acha que está sendo facilitado e ele vai sofrer preconceito se estiver na universidade, etc. Mas uma das situações mais graves é ele não se reconhecer como negro na sociedade brasileira, né? Ele fugir dessa questão da sua negritude como um todo. Eu estava pensando aqui, lembrando, por exemplo, teóricos como Pierre Bourdieu, que fala da naturalização da história, né? E fala da questão do preconceito nas relações sociais. E o mais difícil do Brasil é caracterizar o racismo, né? Nós temos aí muitas brincadeiras, muitas piadas, né? Muitas coisas que na televisão são colocadas, já foi há muito tempo. O pessoal da geração mais antiga vai lembrar, por exemplo, dos Trapalhões, né? Como o Mussum era tratado lá pelo Didi, entre os Trapalhões, e essa questão da piada, né? Ela vai se procriando, ela vai se arrastando, se estendendo. Como é que tu analisa essa dificuldade de identificar o racista no Brasil, né? Porque a própria pessoa que é negra, eu percebo isso muito entre os jovens, ele acaba aceitando aquela brincadeira. E outros dizem assim, se tu não aceitar é pior para ti, não pega a corda não. Aí ele não vai sendo tratado pelo nome, ele vai sendo tratado pela cor, né? E etc. Como é essa dificuldade de enquadrar o racismo no Brasil? Pois é, isso é também uma grande marca da escravidão, Adilson, porque o racismo ele é considerado crime recente, mas quando tu vai, eu tive um exemplo prático disso, né? Uma lei no Brasil, a Contarinhos é essa? Essa é uma das primeiras, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma estudante da UFOPA que foi atacada de forma racista. Escreveram no banheiro, chamando ela, do banheiro da universidade, chamando ela de macaca. Vamos colocar todos os pretos e as pretas para fora da universidade. Eu acompanhei ela no Ministério Público, na delegacia. Primeiro, os policiais não queriam acolher a denúncia porque eles achavam que isso era um caso menor, uma coisa de jovem da universidade. Eu falei, não, isso é racismo. Depois eles não quiseram acolher como racismo, porque racismo é um crime contra um coletivo. A injúria racial é um crime mais particular, então o racismo é contra uma comunidade. E eu dizia para eles, meu querido, quando tu diz que vai botar todos os pretos e as pretas para fora da universidade, ou então tu chama alguém de macaco, isso é racismo, então isso é um coletivo. Porque, Adilson, qual é a questão do racismo, né, cara? O racismo tenta te animalizar. Por que macaco, né? Porque tu não é racional.
é um animal. Né? Então, o negro está muito associado à força, né? Ao gorila, porque o objetivo é desumanizar, embrutecer o negro. E a partir do momento em que tu animaliza, que tu embrutece, tu dá autoridade para matar esse corpo que é preto, que é preta. Então, na verdade, as brincadeiras, por exemplo, elas têm uma função social enorme, assim como a fofoca tem uma função social, o riso tem uma função social. Por exemplo, eu lembro que na época da escola, quando tu ia com uma roupa diferente, uma roupa estranha, que todo mundo começava a rir de ti, no outro dia tu não ia querer com essa roupa, ou seja, tu foste meio que domesticado, né? Tu foi socializado a partir daquilo. Então, as piadas, elas têm o objetivo de te enquadrar também, de naturalizar essa violência. Os Trapalhões eram um programa racista, terrível, violentíssimo. Eu acredito, Adilson, aqui para nós, não tenho como provar isso, mas eu acredito que o Mussum morreu do coração muito novo por conta de tanta violência que ele foi submetido naquele programa. Não só o Mussum, tinha o Macalé, que não tinha dente, e falava, o mote dele era Tchan Nojento, o Jorge Lafon, que era um negro homossexual. Recentemente, o Renato Aragão falou que se desse para ele um macaco, um cachorro e um viado, ele fazia tudo de novo, fazia os Trapalhões tudo de novo. Então, nós somos essa geração, né, que cresce com toda essa sorte, é uma sorte de violência, com esse riso. Mas, assim, hoje também é um levante, né? Hoje as pessoas estão mais antenadas, enfrentam mais o racismo. Não é à toa que muita gente diz assim, hoje está muito sem graça, a gente não pode fazer piada de nada, não pode fazer piada... A piada só é piada quando todo mundo ri, né? Então, quando o racista diz assim, olha, eu vou... É só uma brincadeira, não é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira, tem uma função social por trás disso, tem um objetivo por trás disso, tem a humilhação, a diminuição do ser humano por trás disso. É nisso que o racista se esconde. Depois ele diz, não é tudo isso, eu não estava querendo ser assim, eu estava só brincando. Mas essas brincadeiras, elas trazem tudo isso, né? De tanto assistir Trapalhões, eu não queria, perguntava para mim, tu é o Mussum? Eu falava, não quero ser o Mussum. Eu quero ser o Didi, eu quero ser o Dedé, eu quero ser quem é o branco, né? Eu não quero ser o Mussum. Por que eu não queria ser o Mussum, sabe? Adilson, tem uma cena muito forte da minha infância, que eu escrevi no meu mestrado, que é o seguinte, cara. Eu era criança, tinha 6 anos, eu acho, a idade da minha filha Valentina, que de vez em quando aqui aparece, e eu estava passando, na frente da televisão, e estava passando aquela novela Escravizaura. E o Milton Gonçalves, um ator negro, que basicamente a vida inteira só fez papel de escravo ou em posições subalternas, ele estava sendo chicoteado no pelourinho, apanhando. Aí olhava para o céu, chorava, olhava para o céu, aquilo me marcou. Eu perguntei para minha vovó, por que ele está apanhando desse jeito? Ela falou, ele está apanhando porque ele é negro. Aí eu olhei para ela, olhei para minha cor e disse, vó, eu sou negro. Aí ela riu para mim, fez um carinho na cabeça e foi embora. Então, qual era meu medo? Meu medo era de apanhar também, porque eu estava vendo o negro apanhando. Então, a forma como a gente estuda, por exemplo, a história do negro no Brasil, ninguém quer ser negro. Por isso que, naquele censo de 1970, houve mais de 300 cores, quase 300 cores, Adilson. Tinha, eu sou amarelo manga, sou jambo, sou cor disso, cor daquilo. Por quê? Porque a gente quer fugir do passado que é de violência, que é de escravidão. A gente é educado a não ter orgulho do que a gente é. Então, o movimento negro, por exemplo, hoje faz esse resgate histórico, essa busca ancestral, esse diálogo com as religiões de matriz africana, com Umbanda, com Candomblé, fala do protagonismo dos reinos africanos, fala da filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos, fala dos reinos fantásticos que deram força e formaram a ocidentalidade. Então é isso. Tem um filme chamado Chocolate, Adilson. Se tiver a oportunidade de assistir, a história do primeiro palhaço negro na França, salvo engano. E as pessoas riam dele porque ele apanhava. A piada era era o chocolate e o palhaço branco. A cena toda se dava dele apanhando, é um pouco Trapalhões. A cena toda é o cara tirando, sabe, negão, Mussum dizia, negão é teu passado. Olha o mote do Mussum, negão é teu passado, né? Ou seja, o passado é preto, ser preto é ruim, né? Então a piada se dá em torno disso, de bater no negro, bater. Aí quando o chocolate deu uma porrada,
no branco não teve graça mais, sabe? É igual a história do futebol aqui no Brasil. Tu sabe por que o brasileiro dribla tanto, Adilson? Não sei se tu já viu essa história. Porque quando começaram a aceitar negros no futebol brasileiro, o branco podia fazer falta, dar uma bicuda no negro que não era falta. E aí o negro escapava das pernadas driblando. Driblava, e ia jogando futebol assim, porque não tinha falta para o negro. A recíproca não é verdadeira, porque quando o negro fazia uma falta no branco, até a arquibancada descia para dar porrada no negro, porque não é lugar do negro tá batendo em branco, sabe? Então, é isso, né? As funções sociais... E, Mike, aí... É isso. Verdade. Diga. Ela se altera. E, Mike, aí entra um papel fundamental, você falou do estudo afro, né? A cultura afro-brasileira, a cultura africana, o papel da escola no processo de superação, né? Do preconceito, do racismo, de toda essa história que o Brasil tem. Eu fiz uma especialização e, não, na realidade foi a minha dissertação, meu TCC do PAFOR, né? Eu fiz sobre a questão do ensino da história africana. Como é difícil, rapaz, obter conteúdo, material, os professores de história não foram formados para isso. Você falou aí da tua experiência de ver o camarada sofrendo lá, e eu lembrava aí disso na sala de aula, eu até dizia para os alunos que, em parte, o preconceito tem a ver com a escola e professores de história também, nossa culpa. Porque, por exemplo, tem professor que reforça todo o sofrimento do negro, ele coloca os castigos no mínimo detalhe, parece aquela coisa masoquista, né? Cote, do martelo, do não sei o que, e etc. Na sala de aula ele vai dizer, eu não quero isso para mim, não. Eu não me reconheço como... É só sofrimento, é só coisa ruim. Então foi uma história assim, impregnada de maldade, né? De uma certa forma. Na tua opinião, qual o papel da escola na superação desse preconceito? A escola é fundamental nesse processo, Adilson. A escola é fundamental porque é uma socialização real que nós temos, né? A escola tem que se tornar um quilombo, uma aldeia indígena, um espaço de diversidade, sabe? A gente tem exemplos muito importantes nesse processo de a galera aprender matemática brincando, com o pé, sabe? Fazendo círculos indígenas da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é basicamente uma retomada das práticas indígenas de tratamento de conflito. Como é que a galera resolvia seus conflitos? Fazia uma roda e todo mundo tinha o momento de se falar e as pessoas tinham o direito, o poder de escutar. Então, a escola ela é muito importante. Mas, para a escola cumprir esse papel, Adilson, a gente tem que desmontar essa concepção ocidental de conhecimento. O que é essa concepção ocidental de conhecimento? É esse conhecimento de uma ciência objetificada, matematizada, precisa, sabe? Aquela coisa esquemática, sabe? Que a gente aprende na história. Idade média, idade moderna, idade antiga, idade média, idade moderna contemporânea, esse modelo quadripartite francês, positivismo de acreditar que a história é um evolucionista, linear, e a realidade está mostrando que não. Hoje a gente tem escravidão de mulheres na Índia, 5.000 pessoas foram encontradas no Reino Unido em situações análogas à escravidão, Adilson. Sabe aquela coisa que aconteceu muito na nossa região, com o nosso povo? A minha avó, por exemplo, todas as mulheres da família da minha avó vieram trabalhar na casa das pessoas aqui em Santarém para ter uma melhor condição de vida. Tu já pensou que melhor condição de vida trabalhar de 5 da manhã a 10 da noite, cuidando de criança, cuidando de casa, fazendo comida, lavando roupa? Isso é melhor porque colocaram na cabeça que a vida na cidade é melhor que no interior, que nas aldeias. Então, essa concepção de progresso, de desenvolvimento, esse modelo de caixinha, tu entra na 5ª série, na 6ª, na 7ª, na 8ª, a escola é uma cópia do modelo de prisão, sabe aquela coisa que o Foucault fala? A escola é uma cópia do modelo de prisão, modelo de fábrica. A gente tem que quebrar isso, não serve mais. E como é que a gente começa a quebrar isso? Nós temos que ler os nossos sábios, os nossos mestres ancestrais. A gente tem que ler os idosos das aldeias indígenas e quilombola. Tem que trazer o idoso quilombola para falar lá na sala de aula, que ele é uma biblioteca viva. Nós temos que ler mais autores negros, indígenas,
quando a gente vai ver o currículo, por exemplo, na escola, dos livros que chegam pronto para a gente, quase não tem autor negro, Dilson. E tem muito autor negro, não tem autor indígena. Nós temos um trabalho fantástico do Florencio, dos estudantes indígenas agora na universidade. Então, a gente tem que trazer essa galera para a escola. A gente tem que quebrar esse modelo conteudista, sabe? De que tu tem que dar conta do recado como se fosse uma máquina, e isso adoece o professor. A gente tem que conversar, sentir a história de cada um que está vivo, sabe? Sabe a história da escrevivência? A mulher negra, esqueci agora o nome dela, que ela fala sobre a escrevivência. É isso, Adilson. Se eu parar para escutar a tua história de vida, ou a história de vida da tua avó, da tua mãe, do teu avô, é rica, cara. Porque esse teu traço indígena aí que eu tô vendo, esse teu olho puxadinho, esse teu cabelo em pé, como diz na aldeia indígena, esse teu cabelo teso, cara, isso tem muita história, né? Tem muita ancestralidade aí, cara. Então tem muita riqueza, assim como... Então essa riqueza a gente tem que trazer para a sala de aula, né? A gente estuda praticamente toda a história da Europa, cara. História antiga, Idade Média na Europa, moderna na Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução, sabe, Espanhola, Guerra Civil na Espanha, blá, 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 blá. Aí tu estuda um tópico de história indígena, um tópico de história africana, ou seja, a gente está reproduzindo o que o colonizador quer, a gente tem que descolonizar nossa cabeça. Nossa cabeça ainda está escravizada, Dilson. Pode ter certeza disso, meu irmão? A nossa cabeça ainda está escravizada. A gente acredita que tudo que é de fora é melhor que nós. A gente acredita que o conhecimento real, verdadeiro, é ocidental, racional, iluminista. Não, meu irmão. A gente tem que contar a história de visagem, aprender com a história de visagem da nossa região. A gente tem que aprender com o nosso caribé, das nossas avós, com chá. A gente tem que se curar com reza, assim. A gente se cura coração, cara. Não é viagem nossa. E tu que é um cara espiritualizado, religioso, tu sabe que quando a gente fecha um ciclo de oração e reza, pode ser qualquer reza, pode ser uma reza indígena, mas pode ser uma reza católica, uma reza que a gente aprende, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Isso tem efeito, cara. E isso não está na ciência que a gente aprendeu. Eu não estou negando a ciência, eu sou um cara que quer a ciência, mas eu quero uma ciência plural, diversa, uma ciência que ressignifique tudo isso e, principalmente, que tire o negro dessa posição de sofrimento, o negro indígena. Como tu bem falou, cara, tá bom de sofrer, mano, tá bom de violência, a gente não precisa mais disso. Eu me recuso a ser violento, me recuso a conviver com isso. Você está quebrando um paradigma da sociedade, né? Do negro que resolve na força e na brutalidade, né? Sim, cara. Não, eu não me permito mais, cara. Eu entendo meus irmãos negros, por exemplo, indígenas, que usam da força. Eu entendo, eu compreendo. Mas o meu caminho é o caminho do diálogo, da paz, da resistência. Resistência pacífica, sabe? Da paz que resiste, da paz na guerra. É muito fácil tu ser violento e replicar, mas é muito difícil tu resistir bravamente à violência, e essa resistência, ela promove uma mudança, né? Um avanço. Eu acredito muito nisso aí, Adilson, de cortar esse fio. Eu não bato nas minhas filhas, por exemplo, cara, não bato nas minhas filhas, apesar de ter apanhado bem, apanhei bem da minha avó. Minha avó tinha uma régua em casa, ficava na parede assim, olha, se vocês aprontarem, tá aqui, ó, ou um galho, né, porrada, a gente apanhava quase todo dia, que é herança da escravidão, né? De onde é que vem esse negócio de surra? Herança da escravidão, de palmatória, lembra daquela como é que tu falaste da infohistória, do Debré, que o negro tá com a mão estendida? É isso, cara, é isso, eu não quero mais essa escravidão, eu não quero, eu me recuso, eu quero outro mundo de felicidade, paz e bem. Ainda tinha uma história, Mike, que o europeu, né? E tinha uma história interessante da senzala, que acho que acontece muito nos dias de hoje, que é a história do capataz, né? Ele batia no escravo, mas o capataz também era um escravo, era um negro, só que ele era um mulatinho um pouquinho mais claro. Ele se sentia melhor do que o outro e batia no outro, né? Ele dizia, seu negro inferior, seu negro, né? Aí batia nele. E aí eu lembrava que, tu falou em bater em surra, que é uma herança, eu lembrava que o cara tinha que bater na dose certa, na medida certa. Ele não podia nem ser muito brando para não ser temido e nem ser tão forte para não inutilizar o escravo, porque ele é posse, ele é bem, né? Sim. Então, acho que a nossa elite faz assim com a população negra hoje, né? Procura bater na dose certa, né? Tratar na dose certa justamente para manter ali, né? Ou seja, você não fala em democracia racial, diz que não tem racismo,
mas não aceita negros em cargo de chefia, não se submete, não quer aceitar essas questões. Os políticos, a minoria são negros, você falou, os médicos, né? A questão estrutural, deputados, então a coisa realmente eles não aceitam, né? Tem que ficar lá subalterno a eles, de certa forma. Sim, isso mesmo. E isso define a vida, mano. Define a vida das pessoas, cara. Real, oficial. Se tu vacilar, né? A gente tem um treinamento, mano, velho, de abordagem da polícia no Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Tu não resiste nada, tu não pergunta nada, tu só levanta o braço e diz, ó, tô aqui para fazer o que vocês quiserem. Porque se tu resistir, tu vai ser executado e tu vai ser enquadrado em auto de resistência. Sabe que é auto de resistência? Sabe de onde veio essa lei do auto de resistência? Eu matei porque ele resistiu. Isso vem da escravidão. É uma lei que vem da escravidão, mano, velho. É isso. E aí eu sou, como eu disse, eu não aceito mais eu corto esse fio, eu quero construir uma nova história. Eu acredito num Jesus negro, Jesus da periferia de Nazaré. Para mim, eu acredito nesse Jesus que não julgou ninguém, cara, não condenou ninguém. Para mim, a referência de Jesus é isso, essa resistência pacífica, é andar com os marginalizados, salvar a mulher que ia ser apedrejada, perguntar quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Para mim, meu exemplo de vida é a parábola do bom samaritano, Deus, sabe? Que os intelectuais religiosos, judeus, alta cúpula hierárquica, não ajudaram o cara que foi espancado, assaltado, porque se ele botasse a mão naquela pessoa, ele se tornava impuro automaticamente, porque era isso que estava na Bíblia dele, na escritura sagrada deles. Era isso, é assim que dizia a regra, a lei. E Jesus quebrou isso. Jesus, não, tem que botar a mão, sabe? Se a nossa lei diz que não pode fazer isso, a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar do próximo, independente de quem ele seja. É da nossa religião, não é? É da nossa etnia, não é? Nós temos que fazer. É isso, cara. Eu acredito nisso, nessa força toda que está viva em mim, está viva em ti, nessa história que a gente traz da nossa cor da pele, no nosso olho puxado, na ancestralidade das nossas vozes, nas nossas curas por remédio. Enfim, mano. Da nossa careca. Nossa careca. É a Amazônia, mano. É a Amazônia. Isso tudo é nosso. Eu vi uma foto que você postou aí, um TBT de quando você começou a dar aula no Gabarito, rapaz. Olha, mudou bastante, viu? Sim, o quê? 20 anos atrás? 20 anos. Por aí, né? Mike, meu querido, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela tua colaboração. Muito rápido. Olha, aí dentro dessa cachola, muito conhecimento. A tua prática, a tua militância é um exemplo para todos nós, viu? Faz um print aí, depois você me manda, Deus, que eu não sei fazer. Beleza. Faz um print aí eu já peço a tua permissão para compartilhar no YouTube também, no meu canal do YouTube. Sim, muito obrigado, pessoal, que passou por aqui. A gente sabe, Mike, a audiência à tarde ela não é tão boa quanto à noite, né? À noite nós chegamos a 17 pessoas, 20 pessoas, mas muitas pessoas vão ver isso. Sim. Vai ficar gravado. Eu costumo dizer que isso é um documento histórico, mano. Isso aqui vai para a nuvem, é eternizado, e esse bate-bola aqui é para sempre, mano. Muito obrigado aí por a gente trocar essa oportunidade. E foi difícil, viu, mano? Porque é a terceira vez e haja luta com conexão, com internet, com streaming, com tecnologia. Mas nós estamos nos reinventando, Sabe o que eu falo dessa dificuldade, mano, velho? Sabe o que eu falo? Sim. Nós atravessamos o Atlântico no navio negreiro, mano. Não é qualquer coisa que derruba a gente. A gente é malungo, sabe a história do malungo? Tu já viu a história do malungo, Adilson? O malungo é o companheiro de viagem. Quando os negros passavam pela porta do esquecimento lá na África, e aí eles diziam, a gente só sobrevive se a gente esquecer de tudo. Então, a partir do momento que tu entrava no navio negreiro, tu chamava o outro de malungo, porque aquilo ali formava uma nova família. Isso era tão sério que os negros, formando essa família, eles nem tinham relações entre eles, porque eles consideravam incesto.
Então, quando tu escutar a palavra malungo, e o senhor é um malungueiro aqui comigo, é porque nós somos companheiros de viagem. Nós atravessamos esse Atlântico pesado e chegamos aqui. E eu trago isso, que é uma sabedoria de preto velho, mano. A sabedoria de preto velho diz o seguinte: o passado só existe para a gente lembrar que ele é passado. Vamos seguir em frente. Beleza, com essa frase a gente vai encerrando o nosso bate-papo cultural desse dia. Tema de hoje, racismo, com o nosso convidado, o professor Mike Vieira, esse grande militante da Amazônia, né, essa referência. Ele já lutou até com as Farc na Colômbia, né? Já teve treinamento, brincadeiras à parte, mas gente boa, muito querida, muito conhecida. Mike, sucesso, felicidade, saúde, boa sorte na tua campanha. Eu acredito que a tua luta não é só eleitoreira, não é só campanha. A tua luta, eu acompanho, é constante. A campanha é só uma oportunidade, é verdade? Sim. De dialogar, de falar. As lutas são maiores que tudo isso, né? Nossos sonhos não cabem numa urna, mano, velho. Nossos sonhos são maiores que tudo isso. Muito mais do que isso. Muito mais uma urna eletrônica, né? Beleza, Mike. Muito obrigado, querido. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Até mais. Valeu.